Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma semana de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação, né? Eu peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? Peço paz para todos os países do planeta Terra de prosperação. Peço competência e sabedoria para os governantes e presidentes governarem, né, respectivamente, seus países, o planeta Terra de prosperação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, né? Antes de começarmos o estudo, eu faço dois comunicados. O primeiro comunicado é para aquelas irmãs e irmãos que estão com dificuldade de abrir o vídeo através do Messenger do Facebook. Só essa rede social que está dando problema no Messenger. Tá? Então, na minha história, ele está abrindo normalmente, na minha página ele está abrindo normalmente, né? E no notebook, que o problema todo está sendo no smartphone. E o notebook ele está abrindo. Isso é um problema técnico do Facebook. E então, tentar abrir no Facebook até normalizarem isso. Se não entrar, mandar por e-mail, né? Que eu mando por e-mail, meu e-mail é jailson.saites@hotmail.com, né? Entrar no YouTube, né? Lá tá todos os vídeos, né? E outros tipos de redes sociais que queiram, onde que eu estou inserido, né? Então, esse comunicado. Então, o outro comunicado é sobre o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, então eu imagino que esse filme levará milhões de pessoas também ao cinema. Por quê? No planeta Terra tem mais ou menos 40 milhões de espíritas, né? E no Brasil deve ter mais ou menos mais de 30 milhões, eu imagino isso. Então, vai ter milhões ao cinema, né? Indo ao cinema. Então, e sem contar os admiradores que tem também pela doutrina espírita. Então, o irmão ou a irmã que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema, né? E são os shoppings. Shoppings geralmente tem cinemas dentro deles, né? Então procure um shopping que tenha na sua cidade, vê se tem cinema dele e vá ao cinema. A narrativa do contexto do Nosso Lar, do filme Nosso Lar 2, do mundo espiritual umbral e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer esse resgate dessa moça. Mas até eles fazerem esse resgate, vão passar por cenas, né, diferenciadas. O filme Nosso Lar 2, né, outra observação, que ele não a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada, né, aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, do autor Allan Kardec. A primeira temporada foi do mesmo livro e a segunda temporada foi do Ramatiz de Evangelho à Luz do Cosmos, que era de pergunta e resposta, né, com o médium Ercílio Mais perguntando ao Ramatiz. Então, como é que funciona o meu trabalho? O meu trabalho funciona dessa forma: prece inicial, comunicados, leitura, comentários e prece final.
prece final. Então vamos à leitura. Nós vamos entrar essa semana no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então vamos estudar o que é preciso entender por pobre de espírito, quem se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, instruções dos espíritos, orgulho e humildade, missão do homem inteligente na terra. O que é preciso, para entender por pobre de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus 5.3. Item 2. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito. Como sobre muitas outras coisas, sem compreender, pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é de inteligência, mas os humildes, ele disse que é o reino dos céus e que é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração a si mesmo e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção e seus olhares concentrados sobre sua pessoa. Não pode se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou consentem-se em admiti-la, e contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Persuadidos de que só eles bastam para o bem e governar, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo, a compreender, e não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem, quando pronunciaram seu julgamento, e para eles sem apelação. Se recusam a admitir o mundo invisível a um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode ser colocada, e que os faria descer do seu pedestal. Quem se eleva será rebaixado. Item 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles. Ele disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes, e senão vos tornardes como criança, e não entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer a mim mesmo, que recebe. São Mateus 18, 1 e 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e adorou em testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa, E ele disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos aqui estão, tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Então, vamos entender aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, nesse momento, que ele coloca
vamos entender o que é pobre de espírito. Então ele fala aqui, ele faz aqui dois conceitos, né? Ele fala do humilde e da criança. Então ele pegou uma criança como exemplo, né? E falou para que, quando ele é indagado pelos seus discípulos, quem seria o melhor no reino dos céus. Então ele fala, pegando o exemplo dessa criança, que o menor é aquele que é o melhor no reino dos céus, né? E aí a esposa do Zebedeu pegou os dois filhos dela e pediu para colocar a direita e a esquerda dele. Só que esses dois filhos João Evangelista e o Tiago, né? Nesse contexto que Jesus, foi feita essa colocação para ele, né? Sobre aí ele está explicando, né? Quem se rebaixa se eleva, né? Quem se eleva é rebaixado. Então ele conta também, ele fala que quando ele fala de inteligência, ele fala da inteligência da universal, do orgulho do humano, quando ele só trabalha a inteligência humana, só a inteligência material. Ele não admite a inteligência espiritual, né? Ele não admite isso. E aí, quando ele não admite isso, ele só vai trabalhar o orgulho. E quando chega no mundo espiritual, ele vê que ele não é nada daquilo. Então, se ele era uma pessoa muito rica, né, uma pessoa com muito prestígio, e ele humilhava os que estão abaixo dele, ele vai ver que aqueles que estão abaixo no mundo espiritual se elevaram pela sua humildade, e ele continuou com o orgulho dele. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.